Olá, bom dia, tudo bom? Cafezinho abençoado. Hoje é sábado. Que Deus abençoe teu fim de semana. Eu estava meditando aqui em duas passagens bíblicas. Uma em Gênesis capítulo 20, versículo 7, em que Abraão, quando ele se depara com o rei Abimeleque, ele fica com medo e a Bíblia diz que a sua esposa Sara era uma mulher muito formosa. Ele mente, dizendo que Sara é sua irmã. E quando Abimeleque toma Sara por sua mulher, Deus adverte Abimeleque em sonho, que se ele tocasse nela, Deus o puniria. E também adverte que ele não tocasse, não matasse Abraão, não tocasse Abraão, porque Abraão era um ungido do Senhor. E de fato, Abimeleque então devolveu Sara a Abraão, lhe deu ainda recompensas e presentes. E só que a Bíblia diz que ele repreendeu Abraão. Gênesis capítulo 20, versículo 7. A Bíblia diz que ele repreendeu. Apesar de Abraão, ter sido um ungido do Senhor, Abimeleque o repreendeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, infelizmente, muitos pregadores, donos de igreja, pastores, empresários da fé, eles usam muito essa manipulação sobre não tocar no ungido do Senhor, como uma forma de manipular as pessoas a não questioná-los, a não desobedecê-los, né? Então eles encorajam as pessoas a uma obediência cega, né? E com o pretexto de que se eles discordarem ou desobedecerem, ou simplesmente questionarem o tal ungido do Senhor, eles estariam passivos de punições, maldições, né? Enfim. E isso é uma conversa fiada, né? Veja, Deus não permite Abimeleque matar Abraão. Tocar no ungido é matar Abraão. Não permite ali um mal na integridade física de Abraão. Mas Abimeleque repreendeu Abraão severamente, né? Então perceba isso, meu querido, né? Perceba que essa questão de não tocar nos ungidos é usado como pretexto para manipular a vida das pessoas, infelizmente, entende? Então sim, você pode questionar, sim, se você congrega em uma igreja, você tem o direito de estudar e ler a Bíblia e realmente avaliar as pregações, avaliar o comportamento, os ensinamentos. Então eles ficam muito com esse negócio de princípio de honra, não toqueis nos ungidos, como uma espécie de autoritarismo, né, e manipulação espiritual. Existe um livro muito trágico, né, que implantou, né, na igreja brasileira um monte de bobagens, né, que é lealdade e deslealdade. E tem gente que formula toda a sua doutrina, seu comportamento, seu pensamento na visão desse autor, na visão desse livro, em vez das escrituras, né? Um outro texto que também é usado muito por esse tipo de enganador e aproveitador e manipulador, né, abusador da fé, é o texto de 1 Samuel capítulo 24 e o versículo 6, aonde que Davi teve a chance de matar Saul, né, e ele limitou-se apenas a cortar a orla da veste de Saul. E ele disse a famosa frase: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor", isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. No sentido de que? Ungido com um minúsculo, no sentido de que ele era o rei de Israel. Ele havia sido ungido para ser rei de Israel. Mas o que Davi estava falando aqui não era que ele não podia questionar Saul, mas a ideia que era matar Saul.
A sugestão do soldado era pegar a lança, atravessar o peito de Saul e acabar com a vida de Saul. E Davi não quis tocar e matar o rei de Israel. Ele não quis, apesar de toda a perseguição, de toda a loucura, de toda dificuldade que esse rei estava causando para Israel e para o próprio Davi. Então ele se limitou a cortar a orla, né, da veste ali, uma ponta, um pedaço da veste da orla do rei, mas ele depois mostra isso. No outro lado da montanha, da caverna, ele grita e mostra para Saul, tá aqui, ó, se eu quisesse eu tinha te matado, mas eu não quero o teu mal. Ele questiona. Então eles usam esse versículo, Davi disse, não toqueis nos ungidos. Então a gente vê assim como muitos desses textos são usados por esses manipuladores e abusadores da fé, muitas vezes até bem carismáticos, para controlar a vida das pessoas. Eles têm medo do irmão realmente estudar a Bíblia, começar a questionar, começar a perguntar, começar a querer saber verdades bíblicas. Então é mais fácil manter o povo debaixo de um autoritarismo, de um cabresto e na ignorância. Então veja, pense nisso. Se você tem uma fé verdadeira, a tua fé vai questionar. Com respeito, com educação, com amor, mas vai questionar. Ela vai questionar. E um pastor que é um homem de Deus, ele vai ter paciência para responder os questionamentos. Ele vai responder a sua fé aos que o questionam com amor, com paciência, com delicadeza, sem segundas intenções, sem querer humilhar, sem querer impor seu autoritarismo. Pense nisso. Que Deus te abençoe.